E daí, pessoal, nós agora vamos falar, né? Vamos ver a questão da classificação dos transtornos puerperais. Essa classificação, ela é composta em 3 tipos, no caso os subtipos, né, do transtorno puerperal. O primeiro é a disforia do pós-parto, ou puerperal blues, ou puerpério blues. Tem outro tipo que é a depressão pós-parto e a psicose puerperal. Tá? Por isso que nós profissionais não podemos chamar de depressão pós-parto, porque se nós chamamos de depressão pós-parto, nós já estamos classificando o tipo de transtorno puerperal. Tá? Mesmo que no senso comum, né, a população ela diga depressão pós-parto. Nós profissionais temos que dizer transtorno puerperal. A disforia do pós-parto ou puerpério blues, né, costuma acometer as mulheres nos primeiros dias após o nascimento do bebê, atingindo um pico no 4º ou 5º dia após o parto e remitindo de maneira espontânea, no máximo em 2 semanas. Inclui choro fácil, labilidade do humor, irritabilidade e comportamento hostil para com familiares e acompanhantes. Então, vamos ver aí, tá? A disforia puerperal blues, ela a mulher, a puérpera, ela vai apresentar uns sintomas bem mais amenos, tá? Com relação ao transtorno de humor, tá? Ao seu emocional. Então, é por isso que pode haver uma subnotificação nesse tipo de transtorno puerperal, porque muitas vezes o apoio familiar, ele faz com que esses sintomas desapareçam, tá? Ele ajuda a puérpera nesse período que os sintomas ainda existem, tá? E vai fazendo com que eles vão diminuindo até desaparecer, tá? Algumas mulheres, elas ainda procuram ajuda. Então, nesse caso aí, como os sintomas não são tão intensos, a psicoterapia ela vai ajudar nessa questão do puerpério blues. Esse comportamento hostil e essa irritabilidade com familiares e acompanhantes, eles vão acontecer quando os familiares eles não compreendem esse período que a mulher está vivendo, tá? E começam a dizer que isso não existe, que ela não pode ficar assim, ou seja, não compreendem. Então, a mulher, em sua resposta, ela vai ficar irritada e com comportamento hostil, tá? Para aquelas mulheres que têm uma família presente, que vai entender, que vai ajudá-la nesse momento difícil, né? Nesse emocional aí um pouco perturbado, ela possa ser que ela nem apresente irritabilidade nesse comportamento. Fique apenas com choro fácil e a labilidade do humor. Outra coisa também, relatos de puérperas que tiveram puerpério blues, elas relatam que esse choro e essa labilidade do humor, ela é mais intensa num período do dia, tá? Então, a família, ela tem, tanto a mulher quanto a família, ela tem que observar esse período e conversar, distrair, arranjar outras maneiras para que ela não fique sofrendo tanto com esse choro, ok? Então, é bem ameno os sintomas. Muitas vezes não é nem, por isso a subnotificação, porque muitas vezes não é nem diagnosticado como transtorno puerperal. Esses quadros normalmente não necessitam de intervenção farmacológica e a abordagem é feita no sentido de manter suporte emocional, compreensão e auxílio nos cuidados com o bebê. Então, esse suporte, essa compreensão da família pode ajudar muito a puérpera nesse momento e caso os sintomas permaneçam mais tempo, né, fiquem mais intensos, ela pode procurar aí uma psicoterapia, mas farmacologia e medicação não é necessário nesse tipo. Depressão pós-parto. As pacientes apresentam-se com humor deprimido, choro fácil, labilidade afetiva, irritabilidade, perda de interesse pelas atividades habituais, sentimentos de culpa e capacidade de concentração prejudicada. Sintomas neurovegetativos, incluindo insônia e perda do apetite, são descritos com frequência, tá? Então, vocês observam que na depressão pós-parto os sintomas já são mais intensos, né? Já ocorre aí
um problema também fisiológico, né, que é a questão da insônia e da perda do apetite, fazendo com que a mulher realmente ela venha a emagrecer bastante, né, ela perca muito peso, tá? Nesse período da depressão pós-parto, nesse tipo de depressão, de transtorno puerperal, a depressão pós-parto, ela pode necessitar da farmacologia, tá? Porque até as suas atividades, até a questão do cuidar do bebê, ele pode ser prejudicado devido a esses sentimentos, a esse emocional aí desestruturado que essa puérpera vai apresentar, tá? Então, além da psicoterapia, ela pode precisar de alguma farmacoterapia para que ajude a fazer com que esses sintomas sejam mais durem menos tempo, tá? E sejam menos intensos. E o mais grave que nós temos é a psicose puerperal, onde a mulher ela vai apresentar, a puérpera ela vai apresentar delírios e alucinações, tá? É nesse período onde ela pode cometer infanticídio e um homicídio, tá? E um suicídio. Ela vai cometer infanticídio e suicídio, tá? Como a gente falou quando a gente viu a prevenção do suicídio, certo? Essas mulheres, nesse período aí de psicose puerperal, elas podem estar cometendo aí o suicídio. Então, é nesse período que elas, devido às alucinações e aos delírios, elas vão ver o seu filho, né, o bebê, deformado, faltando pedaços, monstro, mortos, mas o bebê tá lá normalzinho, tá? Nós, normais, estamos vendo o bebê normal. Ela o vê dessa maneira, tá? Aí ela vai cometer o infanticídio, que é matar o seu próprio filho, devido a vê-lo desta maneira, tá? Ou como um monstro, ou já morto. E, como consequência, possa ser que ela, depois do infanticídio, tente o suicídio aí, tá? Não são todos os casos de infanticídio que ocasionam suicídio, mas é um fator aí a mais, tá? Nesses casos da psicose puerperal. Então, a psicose puerperal costuma ter início mais abrupto. 2/3 das mulheres que apresentaram psicose puerperal iniciaram sintomatologia nas 2 primeiras semanas após o nascimento de seus filhos. Descreve-se um quadro com presença de delírios, alucinações e estado confusional, que parece ser peculiar aos quadros de psicose puerperal. Pode haver sintomas depressivos, maníacos ou mistos associados. Temos que ver também que as mulheres com psicose puerperal que cometeram infanticídio, né, elas vão responder por isso, só que não de uma forma normal, né, de quem matou uma criança. Na realidade, é visto e é diagnosticado, né, feito um laudo psiquiátrico e psicológico por um psiquiatra e um psicólogo forense, tá? E é diagnosticado a questão da psicose puerperal. Então, essa mulher, ela vai ser aprisionada, né, numa clínica de reabilitação para que possa trabalhar aí o seu emocional, ela possa melhorar os seus sintomas e daí ela melhorando ou amenizando, a justiça vai ver o que é que se faz com ela, tá? Então ela vai ser realmente presa, mas não num presídio normal, mas numa clínica de reabilitação a princípio. Talvez depois, né, disso ela seja até absorvida realmente sem passar por outras intervenções judiciais. Não foi estabelecido nenhuma apresentação típica, no entanto, pode apresentar comportamento desorganizado e delírios que envolvem seus filhos com pensamentos de lhes provocar algum tipo de dano, tá? Apesar de o suicídio ser raro no período puerperal, em geral, a incidência deste nas pacientes com transtornos psicóticos nesse período é alta, tá? Principalmente aquelas que aí cometem o infanticídio. A importância do diagnóstico e tratamento precoces. O infanticídio e o suicídio estão entre as complicações mais graves decorrentes de transtornos puerperais sem intervenção adequada, e mulheres com diagnóstico de esquizofrenia ou depressão apresentaram elevado risco para complicações na gravidez, trabalho de parto e período neonatal.
Entre essas complicações, há anormalidades placentárias, hemorragias e sofrimento fetal. Então, nós temos que ver aí, né, como diagnóstico precoce, esse diagnóstico deve ser feito aí, pode ser feito também aí na consulta de pré-natal, tá? E se for no período puerperal, tá? Essa intervenção tem que ser logo vista nos primeiros sintomas que a mulher apresenta, para que seja feita uma psicoterapia e uma psicofarmacologia, tá? No caso de mulheres que já apresentam transtorno mental, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce seria realmente a questão da redução de danos, tá? Orientação que essa mulher não engravide. No decorrer da gestação, ela vai apresentar essas anormalidades placentárias, hemorragias e sofrimento fetal, porque muitas vezes a gente não consegue fazer uma consulta de pré-natal com esta mulher, devido ao seu transtorno psicológico, tá? Então, realmente, nós devemos ter uma atenção maior com relação aos transtornos puerperais, né? Porque essa questão hormonal, ela vai mexer muito com o psicológico desta mulher, tá? Então, mulheres que já têm uma psique um pouco alterada, elas irão apresentar mais complicações com relação à depressão pós-parto, ok? Desculpe, ao transtorno puerperal, tá bom, pessoal? Então, a gente termina aqui o transtorno puerperal. Bons estudos e até mais. Mãe.